A loucura, sendo um fenômeno tipicamente humano, acompanha o homem em toda a sua trajetória histórica. Os animais podem ter alterações no seu comportamento, mas não podem ter psicopatologia, porque psicopatologia envolve pôr o seu ser em questão. E assim, não havendo, como por exemplo, transtornos psicológicos que no homem se representam através do sentimento de ódio, raiva, dor ou então o inconformismo. Cada época vai tratar esse fenômeno de maneira diferente. Na Idade Média, a loucura será vista como possessão demoníaca. Já na Idade Moderna, passa a ser perda da razão. A psiquiatria, seguindo o modelo da medicina, se iniciou com uma ênfase classificatória. Os seus primeiros estudiosos foram Pinel, Esquirol, Kraepelin, Morel e outros, que fizeram descrição dos sintomas e iniciaram a classificação das psicopatologias. Mas a psiquiatria ficou nesse modelo e não conseguiu se estabelecer para além dele, tal qual a medicina. A psiquiatria, que pretendia ser tão objetiva nos seus diagnósticos, não conseguia definir um marcador preciso para os seus transtornos. E todas as vezes que há uma tentativa de delimitar esse marcador biológico para uma doença considerada psiquiátrica, ela acaba indo para outras especialidades. A noção de doença mental, considerada pelos antipsiquiatras como um mito, que tem a função de dourar a amarga pílula de conflitos sociais, pois nos anos 1950 a 1960 os questionamentos ampliaram-se tanto quanto a relação ao tratamento, quanto à promoção de descaracterização à instituição loucura. A sociologia, a antropologia, a psicologia social e a medicina comunitária contribuíram para a compreensão do fenômeno da produção da loucura, onde a fenomenologia é a principal perspectiva filosófica que sustenta a ruptura com a lógica determinista e predominante nesta área. O fenomenológico criticava as ciências por se reduzirem a um meio empirismo, ou seja, a uma descrição de fatos sucessivos sem o questionamento desses fatos. Então, a fim de realizar uma filosofia de vigor, Russell propõe um método de investigação que deve ter o ponto de partida à volta às coisas mesmas. Os psiquiatras fenomenológicos mais conhecidos foram Jaspers, Vince Weyher, Mikulski, Medard-Boss e Vandenberg. Para se compreender os fenômenos psicológicos, é preciso levar em consideração a biografia do paciente, a fim de se levar em conta a sua história clínica. A partir daí, abrindo assim novos horizontes para os princípios da psicopatologia clássica. Em 1920, Sartre teve seu primeiro contato com a fenomenologia ao ajudar na tradução do livro Psicopatologia Geral de Karl Jaspers. Ele sabia que era necessário outra perspectiva de ontologia e de ciência para superar a lógica cartesiana e empiricista que reinava na psicopatologia. E como nenhuma psicopatologia, nem mesmo as mais modernas, consideram essa evolução da ciência em relação a fenômenos, nem mesmo as ontologias que a sustentam, a perspectiva de Sartre se faz necessária uma vez que estabelece suas teorias e práticas com os avanços da ciência moderna. Sua filosofia existencialista ela propõe uma ontologia dialética, onde o subjetivo é correlativo ao objetivo, não podendo serem separados. A partir da sua contribuição e da ciência odierna, a psicopatologia deve ser compreendida como um complexo de funções que se alteram, como um processo de relações e não como algo inerente, cuja predisposição a pessoa tem, mas é ativado pelo meio. Uma condição essencial para ser o sujeito do seu ser é ser o dono do seu próprio projeto, né? Onde um sujeito ele se constrói com suas ações no mundo, mediada pelos outros, sendo a psicopatologia um caminho impossível de realizar, né, de concretizar o projeto do ser, seja por ser inviável, levando à desistência, ou simplesmente por não ter, por não fazer, né, por não conseguir realizar um projeto. Uma complicação psicológica é um acontecimento concreto na vida do sujeito e leva à contradição do ser. Tal impasse na constituição da personalidade do sujeito tem origem na história de relações e é para ela que se deve olhar para compreender a situação.
A ênfase da filosofia sartreana é sobre o futuro, já que um sujeito é um constante vir a ser, e o sofrimento pode implicar no próprio futuro. O existencialismo compreende o homem enquanto liberdade, sujeito de sua ação e história. O mesmo se caracteriza pela superação de romper diversas situações. Por quê? Porque ele é capaz de se desconstruir. Assim, a personalidade é a totalização das experiências singulares do próprio sujeito com a materialidade, com o corpo, com o tempo, com os outros, enfim, com o mundo. Portanto, a loucura e o sofrimento psíquico são uma fuga do sujeito de situações adversas vividas no processo de uma vida concreta. O efeito de adoecimento e a infância. Esses efeitos são os padrões da sociedade, eles são traços culturais e convicções de onde o indivíduo pertence e vem consequentemente acarretando na infância, pela causa de medos, angústias, sofrimento psíquico, mal-estar e a dificuldade de expressão de si. De acordo com os documentos emitidos pela OMS, além de diretrizes que visam a convergência de uma política para a saúde em nível mundial, elas falam também do espírito de uma época. É como se fosse um referencial universal. Mais do que atravessar a forma de cuidar em saúde mental, as diretrizes, elas incorporavam-se o que se tornou imperativo, compreendendo então que a ausência de sintomas, de doenças ou enfermidades não poderiam realmente configurar a evidência de saúde psíquica. O mal-estar na civilização, Freud aponta que quando se consegue liquidar as pulsões e abandonar todo o nível de atividade e sacrificando a vida, chega-se apenas à felicidade e à quietude. Promover a saúde mental é uma das bandeiras da cruzada moderna e não pode ser de uma forma inocente. Por trás deste estandarte há um imperativo da ordem que, compreendendo a saúde mental de uma determinada forma, visa silenciar o mal-estar de cada sujeito e o que este mal-estar tem a dizer, não só na subjetividade de cada um, mas também na ordenação social. O DCM-5, em relação ao adoecimento e que se pretende ser referência em psicopatologia contemporânea, é um compêndio de distúrbios e transtornos. O DCM-5 vigora no regime do que poderíamos chamar de taxonomia moderna. A unificação da linguagem psiquiátrica é visada com o objetivo de gerar melhor comunicabilidade entre os profissionais. Esse modo de organização produz uma expansão das nomenclaturas das doenças, para que no processo de categorização se possa incluir a todos os seres de forma ordenada, de maneira que não escape a ter sua categoria prescrita no código. A profusão do diagnóstico está intimamente ligada à expansão da indústria farmacêutica e à sua busca cada vez maior por lucros, que acaba contribuindo para a fabricação de diagnósticos e também para o estado de adoecimento de muitas pessoas. Nós temos visto cada vez mais profissionais da saúde, pais, professores, a grande mídia e também os leigos, em sua maioria, proferindo diagnósticos erroneamente para suas crianças, como, por exemplo, o diagnóstico de TDAH. Isso mostra que psicologiar e medicalizar a vida cotidiana tornou-se um efeito de alarmismo cada vez mais comum nos dias atuais. Ao longo do tempo, a gente tem várias metapsicologias, cada uma delas com uma referência própria diferente. Por exemplo, na Grécia Antiga, o sofrimento psíquico ele era um castigo dos deuses divinos que se irritavam com a híbride dos homens. E nas obras de Eurípides, a loucura ela se psicologiza, e tanto na sua etiologia, quanto os quadros clínicos são atribuídos às consequências das emoções da vida dos homens. Platão trouxe uma visão totalmente diferente da psique, ao considerá-la composta de 3 almas, uma racional, o logos, uma afetiva e uma terceira que seria a apetitiva. Para ele, a loucura estaria relacionada no desarranjo do equilíbrio dessas 3 componentes da psique, fazendo então com que a parte racional, o logos, perdesse o... Nos séculos XV e XVI, o peso das explicações religiosas em relação à loucura começa a perder terreno, na medida em que o estudo da medicina
medicina fortemente influenciado pelo retorno das ideias de Galeno, passa a considerar componentes psicológicos da loucura e propicia o aparecimento da noção de alienado. A ruptura epistemológica acontece a partir da psicologia profunda de Freud, que diz que o sofrimento nos ameaça a partir de 3 direções: do nosso próprio corpo, do mundo externo e, finalmente, de nosso relacionamento com os outros homens. Então, para Freud, a condição humana é a de um ser naturalmente frágil, profundamente vulnerável às forças do meio onde se habita. Entretanto, paralelamente, os benefícios angariados por essa associação verifica-se a emergência de uma nova dificuldade: a convivência social. A classificação dos sofrimentos psíquicos destacam-se no início do século XX, por meio das contribuições do psiquiatra alemão Emil Kraepelin e o psicanalista conhecido como Sigmund Freud. O primeiro defende que as doenças mentais são causadas por desordens genéticas ou biológicas e propôs a classificação das psicoses em 3 tipos: a paranoia, a loucura maníaco-depressiva, atualmente conhecida como transtorno afetivo bipolar, e a demência precoce, a esquizofrenia. Para Freud, o sofrimento psíquico é causado por conflitos internos entre o id, ego e superego. Ele propõe então que, além de serem causados por conflitos psíquicos, os sofrimentos psíquicos podem ser classificados em neuroses, psicoses e perversões. Muitos têm sido os trabalhos que, percorrendo a história da psiquiatria, dedicam-se a analisar as mudanças históricas envolvendo o sofrimento psíquico. Entre elas estão os procedimentos diagnósticos propostos pela série DSM, bem como os avanços da medicalização como forma de intervenção terapêutica na atualidade, onde as análises focam na presença atual de diagnósticos psiquiátricos que estabelecem bases biológicas para os sofrimentos psíquicos, aproximando os fenômenos mentais das doenças físicas. George Cangle, em sua obra O Normal e o Patológico, faz distinção entre anomalia e o estado patológico e observa que, normalmente, atribui-se a indivíduos comuns a responsabilidade de identificar outros seres comuns como normais ou não, mesmo sabendo que esse indivíduo é um elemento comum, dotado de normas comuns e está em uma rotina onde a dinâmica não é particular e sim pertencente a um grupo de pessoas. Levando-se em conta todo o conjunto de normas e regras criadas pelos indivíduos ditos normais, alguns indivíduos são capazes de se adaptar a um determinado tipo de ambiente e situação, enquanto que outros são incapazes de se identificar ao mesmo ambiente em questão. Porém, através de dados estatísticos, não é possível identificar se determinado indivíduo pode ser normal ou não. Ou seja, é preciso muito mais, como dados qualitativos e quantitativos, análises dessas variáveis e, enfim. Tal discussão merece todo um processo de conclusão para só então considerar tal indivíduo como um ser doente. É mais fácil fazer relação entre normal e patológico em um único indivíduo ao observar um fato ocorrido com determinada frequência que fazer essa relação considerando vários indivíduos com os quais acontece o mesmo fato, porém de forma simultânea. Sendo assim, um fato dito normal em uma situação na qual as regras não foram infligidas pode ser considerado patológico em outra situação na qual as regras não permanecem as mesmas. O indivíduo, ao avaliar a situação por ele vivida, tem sua consciência totalmente comprometida pelo processo, porque será ele que irá avaliar se é ou não capaz de executar tal tarefa. E isso só vai ocorrer no momento da execução da tarefa, quando ele perceber o grau de dificuldade que a mesma exerce sobre ele. Mas a dificuldade percebida é até mesmo a consequência da decisão de executar ou não tal tarefa. Não será suficiente para ditar o indivíduo como normal ou anormal. As dificuldades enfrentadas por ele poderá ser somente devido ao fato de tais tarefas não serem praticadas com tanta frequência. Então isso não fará dele um ser portador de anomalia ou não adaptável às normas. Assim, o indivíduo que está portador de qualquer tipo de doença não necessariamente é um ser doente no âmbito geral.
Apenas no momento da patologia está apresentando uma impossibilidade de se estabelecer como pessoa saudável. Mas isto não faz desse indivíduo um ser anormal. E isso não tira desse ser provisoriamente doente sua consciência e sua capacidade de cognição, seu potencial de se considerar sociável e adaptável a novas realidades. Realidades estas que farão dele um elemento totalmente em condições de interagir no seu meio social. Modificações regulares no comportamento individual dos fenômenos normais e assim não se podem concluir determinações dos fenômenos patológicos a respeito dos fenômenos normais. Portanto, os fenômenos patológicos são os fatos ocorridos com frequência, sendo que tais fatos não estão de acordo com as normas estabelecidas na convivência social entre os indivíduos e a sociedade. Fugindo assim a essas regras, os indivíduos passam a serem tidos como anormais, pertencentes a grupos que antes tinham seus hábitos cotidianos tidos como normais. E ao mudar tais hábitos, passando por transformações, são rotulados como indivíduos portadores de patologias por terem passado por modificações. Quanto à doença, ela se estabelece quando o organismo passa por processos de modificações intensos que até suas reações tornam-se estranhas ao próprio meio que lhe é próprio, ou seja, o indivíduo não se reconhece no seu próprio ambiente. Isso interfere no seu desenvolvimento de suas ações e essa modificação interfere não somente no indivíduo de forma particular, mas também altera a sua dinâmica no sentido de desordenar os comportamentos do organismo como um todo. É por isso que se percebe que os doentes eles se tornam de certa forma limitados, pois os meio-dias normais acabam de exigir um pouco mais desses doentes em algumas atividades que são momentaneamente ou não impossíveis de ser realizadas, como por exemplo, os pacientes com lesões cerebrais eles se tornam impossibilitados de participarem ativamente do meio-dia normal, devido ao grau de exigência dada por parte de outros, que esses doentes executem tais tarefas, mas isso não os faz de fato seres doentes. O que os torna anormais é a incapacidade de participarem ativamente das normas impostas a eles pela sociedade. A coerção exigida sobre tais indivíduos é o que os torna anormais, ou seja, a incapacidade de atenderem a essas normas é os que os tornam anormais. 20 anos depois, já no segundo momento da obra Normal Patológico, Gangren vai buscar alguns elementos de análise do normal patológico. Isso significa revisar alguns conceitos acerca, com o intuito de buscar novos saberes e sob uma nova perspectiva, em que o normal patológico seja inscrições que ajudem na descrição, mas sem deixar de transformar em discriminação. O normal patológico, ele se mostra no indivíduo como uma postura individual modificada, que é transformada. E é por isso que esses fenômenos patológicos são caracterizados por modificações regulares no comportamento individual. E esses fenômenos, assim, não podem ser concluídos com determinações patológicas, já que eles são de respeito fenomenal normal. E o que faz o ser doente não é a ausência da norma, mas sim a incapacidade de ser normativo. É por isso, e muito mais, que a doença apresenta a dicotomia, privação e reformulação, porque ao mesmo tempo em que o ser doente torna-se limitado no seu próprio meio, esse mesmo meio é transformado para atender às necessidades e ser portador das limitações. Por isso mesmo é que Canguine afirma que não se deve julgar as pessoas por aquilo que elas ignoram, mas sim pelo que sabem e pela maneira como sabem. O conceito de loucura não é um termo científico e por isso ele pode ser apresentado de várias formas. Apesar disso, entende-se como loucura uma ruptura com a realidade. Então, todas as vezes que alguém tem uma ruptura com a realidade e vive como se essa ruptura fosse a realidade, podemos dizer que ela está vivendo um episódio de loucura. E isso pode ser conceituado como doença mental. Na Idade Média, leprosos e loucos ocupavam o mesmo espaço,
abandono, isolamento e rebaixamento social. Nesse período foi feita a ilustração do livro Anal dos Loucos, de Sebastian Brandt, que passou a ser usada como uma alegoria para descrever o mundo e seus habitantes como Manaú. Os passageiros, neste caso, não iriam se importar em saber para onde estavam indo e nem porquê, o que descrevia fortemente os considerados loucos na época. A forma de tratamento desse período era a trepanação. Eram feitos buracos no couro cabeludo do paciente, com a explicação de que, assim, os demônios que habitavam no corpo seriam libertados. No período renascentista, entre o século XV e o XVIII, vigoraram dois lados, o da razão crítica e o da religiosidade. No ponto de vista religioso, a loucura era vista como uma possessão ou manifestação diabólica, e no ponto de vista da razão crítica, era visto como razão incomum. E no período classicista, a loucura é representada na literatura pelas seguintes obras: Don Quixote, que representava a loucura pela identificação romanesca; Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, que representava a loucura da vã-presunção; Lady Macbeth, de Shakespeare, em que mostra a loucura como um justo castigo; Ofélia de Hamlet, Shakespeare, que mostra a loucura como paixão desesperada. A partir do século 17 e 18, na ascensão social da burguesia, foi iniciado um processo de ordenação do que é correto socialmente, as normas sociais. Foi iniciada a criação de hospitais, os primeiros hospícios, não necessariamente para tratar os enfermos, mas sim para isolar os doentes. A partir daí, se inicia o que Foucault nomeou de grande internação. O isolamento. Os pobres, ociosos, os preguiçosos e loucos, os criminosos e as prostitutas, eles eram segregados, isolados, internados e corrigidos. Eram isolados em hospitais que, na verdade, eram locais de punição. Os métodos de tratamento eram chicotadas, chamados de primeiros castigos, os medicamentos tradicionais, como as sangrias, purgações e banhos, e o sacramento de penitência, em que as pessoas faziam confissões e se acertavam com Deus. Revolução Francesa, século XIX. No apogeu da Revolução Francesa, pneu-psiquiatra que liberta os loucos, entre aspas. É ele quem contribui para a compreensão da loucura como doença mental e separada das outras categorias. Apesar disso, os indivíduos mais uma vez são apartados mais uma vez da sociedade em reclusos nos manicômios. Como tratamento se tinha um isolamento. Eram torturados até perder a noção de quem era. Goffman denominou isso como a mortificação do eu. Eram confiscados seus bens e castigados fisicamente de diversas formas. A reforma psiquiátrica do século XX. A loucura do século XX se baseava na divisão de normais e anormais. Nessa época, se incrementava no Brasil a concepção da população como força de trabalho. Força essa que não podia ser perdida. Os anormais, considerados degenerados, e aqueles que precisavam de tratamento especial eram considerados um risco para a ordem social. A loucura já era comprometida como doença mental. Mesmo assim, a situação dos manicômios ainda era péssima, tornando-se cada vez mais desumano e segregador. Mas foi no século XX que começaram a surgir os movimentos da reforma psiquiátrica. E foi justamente nessa época que surgiram as comunidades terapêuticas e a psicoterapia institucional. Apesar de manter os estigmas que persistem até hoje a respeito dessa situação, os indivíduos que se encontram nela, eles pararam de ser privados do contato em sociedade, tanto que a comunidade no geral passou a fazer parte do processo de cura. Finalizando a nossa linha do tempo, podemos chegar à conclusão de que Foucault não queria contar a história dos loucos em confronto com os indivíduos racionais. O destaque está na constituição de um monólogo da razão sobre a loucura, marcando essa divisão incessante, mesmo que sempre modificada no decorrer do tempo.